Deixa eu ver aqui. Aí vocês vão me dizendo se vai aparecer. Espera aí, que eu não comecei a compartilhar ainda não. Aqui eu aperto no azulzinho, né? Sim, aqui. Eu ainda não consegui configurar o meu para português. Espera aí. Otimizar. Tum, tum, tum. Vejam se está aparecendo pelo menos a primeira aí, por favor, Tá sim. tá? Não Tá, está em tá modo de sim. apresentação, não, né? Não, Não, não não. está em Você modo. tem que botar Não. na moda. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fechar, né? E abrir de novo. Não tem um Não. negócio. Peraí, eu fiz um esquema uma vez que a gente bota no modo apresentação. Deixa eu ver aqui. Agora apareceu? É aí. É aí mesmo. Está aparecendo o modo apresentação? Ainda não, Ainda não. Leila. Não? Então, peraí. Então, eu vou aqui parar. Aí ele vai aparecer aqui para mim uma janela já no modo de apresentação. Aqui, Agora, agora foi. agora foi, né? Então, Aham. estamos aqui, né, para analisar, estudar um pouquinho sobre essa obra, Orientação ao Centro Espírita. Eu queria só falar uma coisinha, que na minha edição, ele está no capítulo 6. Mas quando a gente vai preparar um slide, pelo menos eu, né, tenho o hábito de buscar o PDF que fica mais fácil para poder colocar. E eu achei, a edição de fevereiro de 2021. E lá consta, no capítulo 3 mais um tema, mais uma área, a área de arte, que não está no meu impresso aqui. Consequentemente, o estudo que a gente vai ver hoje, o capítulo que a gente vai ver hoje, nesse PDF, ele vai para o capítulo 7, tá? Então, se de vez em quando eu falar capítulo 7, eu nem quis colocar o capítulo, botei só o tema. O nosso tema hoje é a área de estudo do Espiritismo, AEE, tá? E se alguém pegar uma outra edição, vai ter divergência só com relação ao capítulo, mas o conteúdo é o mesmo, as frases são as mesmas, não tem mudança no material que a FEB disponibilizou para nós. Deixa eu clicar aqui, tá? Então, é uma compilação, né, do Conselho Federativo Nacional da FEB, da nossa Federação Espírita Brasileira, que vai nos auxiliar com relação aos temas que a gente vai analisar. E logo no início, né, vem umas orientações aqui para a gente sobre o centro espírita, né? Dizendo que o centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Essa definição é de Emmanuel, né? Sobre o centro espírita, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, do Reformador de 1951. E ao longo, né, dos nossos estudos e de outras obras que a gente foi analisando, a gente já consegue ver o centro espírita com outras atribuições, né? A gente sabe que é para plantar o bem, a gente sabe que é para colher as benesses do Senhor, né? A gente sabe que é para a gente progredir, se aprimorar no trabalho voluntário, mas a gente foi vendo outras definições, de que a casa espírita é o hospital, é o templo, né? É um lar, é também essa escola. E eu achei uma obra, que é a obra da Sueli Caldas Schubert, né? A nossa saudosa, que é o livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, que é de 2006, da FEB, em que ela fala sobre isso, pegando uma fala também do doutor Bezerra de Menezes. Então, ao longo do tempo, a gente vai vendo que a nossa casa espírita, ela tem, além da atribuição de orientar os frequentadores, ela abraça todas essas aquisições, né? De fazer com que a gente faça aquela liga, né? Se encontre amparado nessa casa. Então, o Orientação Espírita, né? O livro, ele abre esse capítulo falando dessa importância do centro espírita. E vem dizer também, Kardec, né,
que está lá, ele vem pegando lá da introdução do Livro dos Espíritos, porque o livro precisa dar uma fundamentação doutrinária para que a gente vá falando sobre a aplicabilidade dos estudos na casa espírita. E uma dessas fundamentações, uma das obras para fundamentar, é o Livro dos Espíritos. Então, em O Livro dos Espíritos, encontramos a definição de estudo sério, porque Kardec nos fala que a gente precisa encarar com seriedade todos os assuntos, né, que a gente vai estudar na doutrina espírita. Embora algumas pessoas erroneamente, né, procura se especializar no meio termo, se dedicar, né? Se dedicar a algumas áreas da doutrina espírita, outros se apegam mais à parte evangélica, outros gostam da área científica da doutrina espírita, né? Outros gostam mais da questão filosófica, e embora a gente saiba que a doutrina é tudo isso, a gente precisava estudar de tudo um pouquinho, mesmo tendo mais afinidade com esta ou aquela área. Independente se a gente for pegar a área filosófica, a área da ciência, né? As comprovações de tudo que a gente está lidando hoje no nosso dia a dia, ou a questão filosófica, né? É muito importante que a gente leve esse estudo com seriedade e com disciplina. Então, Kardec vem dizer para a gente que o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que a gente dá a esse estudo. Então, não adianta a gente. Não é que não adianta, não é eficaz, né? A gente pegar um tema hoje, deixar ele para lá, não continuar, depois passar para outro tema, a gente não faz aquele encadeamento e fica mais difícil o entendimento do tema que a gente foi buscar. Ele define também o que significa um estudo metódico, né? Quem quer adquirir uma ciência deve fazer um estudo metódico dela, começar pelo princípio e seguir o encadeamento e desenvolvimento das ideias. É, Aqui eu peguei esse trecho dessa parte aqui e eu não quis colocar todos os assuntos no slide para não ficar muito grande. Então, eu fui botando alguns trechinhos e eu não posso me perder para eu poder me orientar aqui para não faltar informações. Ainda está na fundamentação. E lá no Kardec faz um comentário da questão 685A, que fala sobre a questão do repouso, do trabalho, né? Se a pessoa é, deve auxiliar aquela pessoa que não tem mais condição de trabalhar, né? Ele vai explicando que, na realidade, a gente não teria que impor esta ou aquela situação à pessoa. A pessoa já tinha que ter um senso de perceber e tomar a iniciativa de fazer determinadas atividades. Então, ele diz que há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Então, assim, esse elemento, se a gente não analisar com cautela, fica só na palavra, né? Então, esse elemento é a educação, não a educação intelectual, ou seja, não aquela coisa da instrução, né? Mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, aqui, lógico, a gente está falando de bons hábitos, né? Se a gente está falando de educação, a gente quer crer que essa pessoa, já ao longo de sua vivência, já levantando um tijolinho aqui e outro ali, ela vai tendo algumas informações e mudando algumas concepções e já adquirindo bons hábitos. Então, é importante que a gente adquira essa educação, esse senso, né, de responsabilidade para fazer o que é correto. Então, junto com o que ele falou aqui, né, do estudo sério, do método, mais essa educação, mais esse comportamento, né, esse hábito bom, a gente consegue ter um bom entendimento da doutrina e crescer um pouquinho mais. Aí ele vem falando aqui do espírito esclarecido, vem falando da crença, da convicção. Ele fala que forma no indivíduo, né, sem dúvida, a base, né,
forma-lhe, sem dúvida, a base, a crença nos espíritos, ou seja, acreditar nos espíritos, acreditar que os espíritos existem, né, é uma base para a nossa doutrina, para a gente iniciar nesses estudos do espiritismo. Mas essa crença não basta para fazer de alguém um espírito esclarecido. Então, às vezes, a gente, por acreditar que existem espíritos, a gente se julga já sabedor de toda a doutrina, que é um ledo engano, né? Então, ele vem dizendo um pouquinho mais, como a crença em Deus não é suficiente para fazer de quem quer que seja um teólogo. Então, aqui ele está reafirmando que a gente precisa levar com seriedade essa pesquisa, né? Essas reflexões acerca da doutrina espírita. Vejamos, então, de que maneira será melhor se ministre o ensino da doutrina espírita para levar com mais segurança a convicção. Então, conforme a gente vai seguindo essas orientações de Kardec, a gente vai ter uma convicção que a gente chama de fé raciocinada, porque ali a gente vai ter, se debruçar, né, de algumas questões, de algumas experiências que ele vem trazendo para nós, e a espiritualidade superior também, né? E a gente vai concatenando e fazendo o nosso juízo de valor para poder ter com segurança essa convicção, não sermos iludidos. E ele pega a obra traz para a gente algumas orientações lá do Livro dos Médiuns, né? No capítulo 3 da terceira parte, a partir do item 18. Há também o da simples conversação, ele está falando do ensino, então há também um ensino da simples conversação. Ensina todo aquele que procura persuadir o outro, seja pelo processo das explicações, seja pelo das experiências. A gente percebe aqui que conversação, o diálogo, né? O que a gente vai dialogar com aquele nosso irmão que está na casa espírita se a gente não tiver a base, se a gente não tiver a informação de uma fonte segura, que é a codificação, que é a doutrina espírita, né? Então, ele está dizendo aqui que não é só para quem está ali de frente da arena, do púlpito, né? Explanando ou expondo uma palestra, mas aquele que conversa no cantinho ou num grupo pequeno com seu amigo também pode orientar acerca desses estudos. No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva, não constitui o ponto de partida. Aqui ele está reafirmando o que ele disse desse lado, que não basta a gente crer que existam espíritos, né? Esse aí é o início, é a base de tudo. Tem que vir algo mais. Todo ensino metódico tem que partir do conhecido para o desconhecido. E esses grifos que estão aqui em amarelo, e esses outros, tem uns que eu sublinhei, né? São pontos que eu mesma chamei atenção para eu não esquecer de sinalizar, não está na obra. É só para a gente perceber que a fala de Kardec ela é bem explícita. Algumas questões a gente fica meio, quando a gente está em grupo de estudo, né? Um entende de uma forma, outro entende de outra, mas normalmente a fala dele é bem esclarecedora, não dá para a gente colocar duplo sentido. Então, ele diz: falar-lhe dos espíritos antes que esteja convencido de que é um espírito, né, de que tem uma alma, é começar por onde se deve acabar, está começando pela conclusão. Então, no próprio Livro dos Médiuns, a gente vê que ele fala que não adianta a gente tentar convencer uma pessoa de alguns preceitos do espiritismo, se ela nem acredita em espíritos, né, que há espíritos. Então, a gente está ali perdendo tempo. Um dia, quando ela amadurecer e quiser de fato conhecer o Espiritismo, ela vai buscar lá do iníciozinho. Então, ele diz que o ensino metódico ele tem que partir do conhecido para o desconhecido. E ele fala também que aos que quiserem adquirir essas noções preliminares pela leitura de nossas obras, aconselhamos que as leiam nesta ordem. Então, ele passa uma ordem para a gente, nós vamos perceber
um pouquinho mais adiante, que a gente tem uma ordem um pouco diferente. Por quê? Hoje, em 2022, né, estamos aqui no mês de setembro, a gente já tem uma gama de obras, até obras subsidiárias, né, para nos auxiliar. Na época dele, ele estava montando, ele estava codificando, organizando a doutrina espírita para nós. Ainda assim, ele coloca para nós a sequência que seria o ideal. Todos nós que conhecemos a doutrina espírita, muitos de nós sabemos que não foi por essa ordem que a gente conheceu, né? Alguns nunca não chegou a ler nada, recebeu um convite de um amigo para se apresentar para conhecer a casa espírita, não recebeu nenhuma obra em mãos, né? Outros já comprou por conta própria, que já foi o meu caso. Comprei o Livro dos Espíritos por conta própria e não é de admirar que eu não consegui entender direito, né? Ainda mais com a pouca idade que tinha, devia ter uns 18, 19 anos. Não entendi, fechei o livro, mas não tive coragem de jogar fora. O livro ficou guardado e está comigo até hoje. Quando eu estive já mais madura para entender e já estudando em grupo, né? Eu consegui captar tudo que os espíritos deixaram para nós ali naquela obra. Então, ele nos orienta que, primeiro, a gente busque a obra, o que é o Espiritismo, que é um apanhado geral da codificação, né? Permitindo ao leitor empreender o conjunto dentro de um quadro restrito. É, o Livro dos Espíritos contém a doutrina completa, como as ditaram os próprios espíritos, com toda a sua filosofia e todas as suas consequências morais. Depois ele orienta o Livro dos Médios, que se destina a guiar os que queiram entregar-se à prática das manifestações. E hoje a gente percebe que não necessariamente, né? A gente já percebe que estudar o Livro dos Médios, desculpa, é condição básica para nós, mesmo quem não tem uma aptidão ou quem não foi talhado, né, para ter a mediunidade ostensiva. A gente vê que é profilaxia e auxilia no entendimento da doutrina e até das outras obras subsidiárias quando a gente tem um conhecimento mais aprofundado do Livro dos Médios. A Revista Espírita, eu até anotei aqui, fiz algumas colocações aqui para mim, que são 12, eu posso dizer assim, 12 fascículos, né? Com cada anual, sendo que é mensal. Então, naquele ano, você tem a Revista Espírita de janeiro, depois tem a de fevereiro. Então, essa revista ela começa em 1890 e termina. Não, peraí, desculpa. Ela começa em 1858 e termina em 1869. Sendo que a de 1869, lógico, né? Ela só vai até o fascículo de abril, o mês de abril. Então, são 12 compêndios que a gente tem aí, que de muita experiência, quando a gente vai apresentar algum estudo, seja na obra mediúnica, né? Seja da obra mediúnica, ou seja, até mesmo no ESG, a gente busca algumas experiências, né, lá na Revista Espírita. Então, essa é a ordem que Kardec orienta para nós. Seguindo aqui, né, ainda na fundamentação, a área de estudo do Espiritismo tem como referência doutrinária as obras codificadas por Allan Kardec, em especial o Pentateuco. Algumas pessoas não gostam desse termo, Pentateuco, que dá a impressão de apenas 5 obras. A gente sabe que Kardec publicou muitas outras, né? É melhor falar obras básicas. Revista Espírita, obras póstumas, Viagem Espírita em 1862, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais, né, no mês em homenagem a Kardec em outubro. O que é o Espiritismo na sua expressão mais simples, e obras de autores encarnados e desencarnados que guardam coerência com a codificação espírita. E eu botei aqui nas minhas anotações, né, que a gente precisa filtrar. Então, quando a gente fala de obras de autores encarnados e desencarnados, né, que guardam coerência com a codificação espírita, como é que a gente pode fazer esse filtro se essas obras têm coerência com a codificação espírita? Isso também é importante para nós, né?
quanto mais afastados dos estudos, quanto mais afastados do centro, quanto mais afastado da federativa, mais difícil para nós fazer esse filtro. Então, existem pessoas que, com um senso mais apurado, com mais, com mais experiência, né? Até experiência doutrinária, tem condições de nos alertar para situações que, às vezes, uma frase ou um título que a gente não percebeu que ali não tem a coerência doutrinária, né? Não tem a base da doutrina espírita. Não, se a gente com mais intimidade as obras básicas, a gente vai ver que aquela obra subsidiária não bate, né? Não tem os postulados da doutrina espírita. Então, nesse ponto, a gente tem que ficar muito atento. E aqui eu peguei a imagem de algumas obras, só para a gente ter o visual, né? Que tá as obras básicas, o Livro dos Espíritos, depois veio o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, não, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, né? Mais adiante é que o Espiritismo, na sua expressão mais simples, ele é mais simples, ele é mais simplificado do que o que é o Espiritismo, né? Aqui está Obras Póstumas, Viagem Espírita em 1862 e os 12 fascículos da Revista Espírita. Em cada um desses, né, vem todos os meses, de janeiro a dezembro. Seguindo aqui, a gente sai um pouquinho, né, da, da área de fundamentação, né, e vai para a conceituação, que é a área de estudo do espiritismo, né? É a área de orientação ao planejamento, implantação, integração e acompanhamento dos diversos estudos oferecidos pelos centros espíritas. Daí a gente vê que não é um estudo feito de qualquer jeito, né? A gente tem que ter um planejamento, tem que ter uma orientação. É um grupo que se reúne, né, os coordenadores, para analisar como esses estudos vão ser orientados naquele centro espírita. Tem como finalidade estimular, orientar, promover, desenvolver e integrar o estudo sério, consistente e permanente, fundamentado nas obras da codificação da doutrina espírita. Isso está também aqui no nosso livro, e ele vem falando que é para os trabalhadores e frequentadores dos grupos de estudo dos centros espíritas. Então, às vezes, os trabalhadores ficam meio reticentes, né? Acham que não precisam se dedicar a um estudo na casa. A gente está percebendo que urge, né, de nós nos debruçarmos mais na codificação, nas obras básicas, e a casa que consegue implementar esse estudo e convencer a todos os trabalhadores, né, todos os trabalhadores a fazer parte desse grupo de estudo, ela tem uma chance maior de formar um trabalho coeso e integrado com as bases doutrinárias. Aqui, ele vem falando da abrangência, né? Então, a área de estudo do espiritismo abrange a identificação das necessidades e possibilidades de melhoria, aperfeiçoamento e estruturação das atividades. Eu pulei um pouquinho aqui os objetivos e fui direto para a abrangência. E essas atividades, que envolvam as diretrizes estabelecidas para a atuação no âmbito nacional, regional e estadual. Então, a gente percebe que não fica só restrito à nossa casa espírita, é do maior para o menor, né? E o inverso também. As experiências das casas espíritas, né, são levadas a nível estadual, que vão ser levadas a nível regional e a nível nacional. Dali é feito toda a troca de experiências e que é feito assim, vão devolvendo de forma mais engrandecida, mais adequada para a experiência dessa casa espírita. Então, nos centros espíritas, a área de estudo do espiritismo abrange
a orientação, a organização e o funcionamento de todos os estudos da doutrina espírita, cumprindo as diretrizes estabelecidas no plano de trabalho para o movimento espírita brasileiro. Então, esse plano de trabalho, o que a gente sente assim, é como se fosse, mal comparando, tá, gente? Uma casca de cebola. Então, assim, a casca vai saindo, você vê que tem mais coisa dentro. Então, do plano de trabalho, né, desse plano de trabalho para o movimento espírita, que vai saindo as outras diretrizes para a gente chegar ao desenvolvimento que a gente consegue exercer, né, no nosso estudo da casa espírita. Então, parece que vamos fazer o estudo do Evangelho. Parece uma coisa tão simples, mas não é simples. Naquele estudo ali, tem ciência, tem metodologia e tem orientação. Alguém por trás, ou muitas pessoas por trás, já elaboraram daquela forma para que aquele estudo aconteça de forma que possa acolher aqueles que adentraram aquela casa espírita. Ou pelo menos deveria ser assim. Por isso é o objetivo dessa divulgação da obra, né? Para que todas as casas consigam se alinhar nesse propósito. Deixa eu ver aqui se eu não pulei nada. Eu fiz umas anotações aqui. Vamos lá. Aí, para falar um pouquinho desse plano de trabalho, para ser sincera, eu não conhecia esse plano, fui buscar, né? E esse que eu coloquei aqui, apesar de estar 2022, já tem um outro que está sendo analisado pela FEB, que começou em 2020 e ele tem duração até 2025, mas eles estão revendo esse plano. E o Conselho Federativo, eles estão com, o que eu anotei aqui, tem 21 ações, né, para poder fazer essa divulgação, mas eles estão analisando, porque a gente, não só por causa da pandemia, né, mas a gente teve uma mudança muito grande no nosso comportamento. Então, todas as vezes que o material humano, né, que são as pessoas, são os espíritos encarnados que buscam a casa espírita. Então, toda vez que tem uma mudança no comportamento do ser humano, a casa espírita, consequentemente, também muda. E o movimento espírita também muda. Então, eles precisam o tempo todo estar reformulando essas ideias. Então, o que eu trouxe aqui não está muito ultrapassado, mas tem coisas mais atuais que eu não coloquei aqui. Então, o plano de trabalho para o movimento espírita brasileiro, que esse é de 2018 a 2022, mas o primeiro foi criado em 2007, né? Mantém o firme propósito de utilizar o referencial doutrinário das obras da codificação espírita e as orientações de espíritos superiores que guardam fidelidade com a doutrina espírita. Então, o mais importante é a gente guardar fidelidade a todas essas orientações que os amigos espirituais nos trouxeram, né? Uma vez que o processo de unificação do movimento espírita tem por finalidade promover e realizar o estudo, a difusão e a prática do espiritismo, colocando-o ao alcance e a serviço de todos os seres humanos, de modo a cumprir sua missão, que é instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Então, está lá no Livro dos Espíritos, em Prolegômenos. E tem também um trechinho dizendo que, à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Então, mais uma vez, aí a doutrina espírita falando da nossa educação moral, da nossa reforma moral, para que a gente tenha essa maturidade emocional, espiritual, para acolher todos esses ensinamentos que a doutrina espírita trouxe para nós. Então, isso foi só um pedacinho para a gente entender o que é, né, o plano de trabalho para o movimento espírita brasileiro. Aí voltamos aqui, tem a estrutura, né? Deixa eu pular aqui, fazendo conforme eu acho que eu senti mais facilidade, que fala da organização geral desse estudo, né? Então ele segue uma estrutura. Então,
a estrutura da área de estudo do espiritismo. A estrutura, né, ela dependerá do tamanho do centro espírita e da quantidade de grupos de estudo que oferecerá aos seus frequentadores. Então, se uma casa é muito grande, tem muitos frequentadores, muitas pessoas que além de ir a essa casa para assistir palestras, essa casa demanda uma variedade maior de estudos, né? Estudos específicos. Uma casa de pequeno porte, uma casa pequena, o livro, né, Orientação ao Centro Espírita, vem dizendo para a gente se essa casa tem um estudo do Livro dos Espíritos, está ótimo. Isso também é área de estudo do Espiritismo. Então, não importa se a casa é grande ou é pequena, o que não pode deixar de existir é essa orientação e esse estudo metódico de alguma das obras básicas da doutrina espírita, sem fugir a essas orientações. Aí eu trouxe esse vídeo, ele não está muito atualizado, mas não foge muito, né, do que a gente está fazendo hoje. Depois eu vou falar da atualização. Eu vou só parar aqui de compartilhar e vou colocar esse vídeo para nós. Tem um negócio aqui para eu falar. O que é isso aqui, Lívia? Tem alguma coisa mostrando aí para você? Eu tenho que dar OK. Não. Então, vou dar OK aqui. Eu não sei o que é, não. Mas vamos lá. É da gravação. Deve ser da gravação, deve ser da gravação. Mas eu já tinha autorizado antes de compartilhar, mas vamos lá. De repente veio de novo. É porque você saiu e voltou. Ah, é? Então tá. Então tá. Deixa eu colocar aqui o vídeo. Deixa eu ver. Não, peraí, eu fiz besteira. Eu tenho que primeiro vir aqui. Cadê o vídeo? Não, já tinha colocado ele. Deixa eu botar aqui. Eu fechei o vídeo. Não acredito. Peraí. Peraí. Aqui, diminuo, fecho essa. Aqui. Tá aparecendo para vocês? Sim, tem alguma coisa aparecendo aqui. Acho que você ligou o som. Não, eu botei, senão ele ia passar todo. Mas já está em tela cheia? Tá. Tá, então tá. Então vou iniciar. Deixa eu ver meu tempo aqui. Dá tempo. Vamos lá. A área de estudo do Espiritismo foi criada pelo Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira para congregar os estudos que são realizados nas instituições espíritas. Todo estudo realizado na instituição pode estar dentro dessa área de estudo do Espiritismo. O movimento organizado oferece às instituições espíritas várias opções materiais que não são de uso obrigatório, mas que são oferecidos para facilitar a realização dos estudos e o acolhimento das pessoas que chegam na instituição espírita. Por exemplo, nós temos uma introdução ao estudo do Espiritismo, que é um material mais próprio para o acolhimento das pessoas que chegam, não conhecem o Espiritismo, às vezes não conhecem a casa espírita, não conhecem o movimento, chegam com muitas dúvidas. Então é um material flexível, não tem uma sequência de assuntos, tem uma proposta de vários temas que podem ser ali estudados junto com essas pessoas, mas principalmente o facilitador ou os facilitadores que vão receber essas pessoas devem acolher as suas dúvidas, atender às suas dúvidas e acolher essas pessoas para que se sintam bem recebidas na instituição espírita. Mas nós temos também o que já é muito conhecido, tem mais de 35 anos de aplicação no movimento espírita, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, que já dá uma visão panorâmica da doutrina, tratando dos seus princípios fundamentais, das leis morais e já introduzindo a pessoa ao manuseio das obras espíritas, a codificação, e mais de 120 obras são citadas
dentro da bibliografia utilizada no estudo sistematizado da doutrina espírita. Depois, nós também temos oferecido ao movimento espírita, e é impresso e oferecido pela Federação Espírita Brasileira, o estudo da obra básica, que está no mesmo volume do Introdução ao Estudo do Espiritismo, porque a Introdução ao Estudo do Espiritismo é um material muito fininho, é pouco material, e foi então feito um único volume junto com o estudo da obra básica. O estudo da obra básica propõe um estudo voltado para o manuseio direto da obra da codificação. Ou seja, os participantes vão estudar diretamente no Livro dos Espíritos e também nas outras obras codificadas por Allan Kardec. Nós, nesse material, fazemos uma sugestão bibliográfica envolvendo também, em muitos momentos, a própria Revista Espírita, que foi escrita nos seus primeiros 12 anos pelo próprio codificador. E também temos oferecido ao movimento espírita o estudo aprofundado da doutrina espírita, um material muito rico que nasce de uma proposta inicial do ESD, quando eram 6 programas, e que trata das parábolas, que trata do espiritismo e do cristianismo. Então esse material todo é oferecido ao movimento espírita sem nenhum ânimo de imposição de maneira nenhuma, porque não há interesse de forma alguma de imposição para a Casa Espírita de qualquer tipo de atividade ou de material. Então a instituição espírita examina o material e decide se ele está adequado para o seu uso, inclusive fazendo as adaptações necessárias em cada um dos roteiros, em cada uma das propostas de atividade. A Federação Espírita Brasileira, pelo seu Conselho Federativo Nacional, faz o esforço, na sua área de estudo do Espiritismo, de oferecer o melhor para o movimento espírita. É uma obra coletiva, realizada por representantes do movimento espírita de todo o Brasil e por trabalhadores voluntários da área em todo o nosso país. Voltando aqui, pessoal, deixa eu ver se eu consigo colocar. Vê se está em modo apresentação, gente. Fala para mim, quem pode falar? Eu não interromper o vídeo, não. Não? Então, peraí. Deixa eu parar aqui. Agora sim, né? Deixa eu ver aqui. Voltemos aqui. Ainda tenho 20 minutinhos. Aqui. Esse aqui. Então, agora dá para visualizar? Tá dando para ver esse slide? Sim? Agora tá. Então, aí o Carlos Campetti fez uma exposição para a gente, né? Mas hoje está um pouquinho diferente, né? A gente, esses estudos, eles são todos orientados por documentos, né? São documentos orientadores. Então, que documentos são esses? A gente pode ver no meu livro. Está na página 17, tá? Ele vem explicando para nós, né, que esses documentos passaram por diversas atualizações, sendo que o documento Orientação para o ESG, né, que a gente citou lá atrás, foi incorporado no documento Orientação para a área de estudo do Espiritismo. Quando eu falei da cebola, né, é por conta disso. A gente percebe que tem um plano de trabalho, né, para o movimento espírita brasileiro, que está passando pela orientação para a área de estudo e que do compilado, né, o resumo disso, de cada um desses documentos, originou a orientação ao centro espírita. Então, toda vez que a gente for implantar, né, um determinado trabalho na casa espírita, a gente vai ter que buscar esse documento para se aprofundar mais e implantar esse trabalho. No caso aqui dos estudos doutrinários, né, da área de estudos da doutrina espírita, dos estudos espíritas, o documento necessário, o documento que se adequa, é esse, orientação para a área de estudo. E a gente tem outros, né? Aqui ele fala, porque eu não peguei o texto todo,
ele fala que, ao longo dos últimos anos, as áreas que integram o Conselho Federativo Nacional, né, da FEB, estruturaram as suas atividades, ampliaram suas ações e construíram, com ampla participação do movimento espírita, documentos orientadores com subsídios e diretrizes para a realização das atividades nos centros espíritas. Então, a gente vê que é a contribuição de cada membro, né, que elege um líder, né, é uma equipe que se junta a outras equipes, ou seja, sai alguém. A gente aqui no Rio de Janeiro, nós somos regidos, eu acho que em outros estados também, pelos reunir, né? Então, cada reunir desse consegue juntar, né? Ou unir pessoas com resumos, né, com suas experiências na sua área, o que está acontecendo por ali, está tendo frequência máxima, frequência mínima, o que está faltando, como é que está sendo realizado o trabalho da evangelização. Ah, não estamos com a evangelização da infância, só com a evangelização dos jovens. Ah, o trabalho mediúnico não parou. Ah, na minha casa a gente não está conseguindo reunir os médios. Então, essas experiências são compiladas e isso é levado até o Conselho Federativo e dali eles vão traçar novos rumos para a nossa doutrina, tá? Seguindo aqui, esse documento, né, esse documento orientador, ele vem, a gente viu lá, né, todas as obras que o Carlos falou para a gente, né, o Carlos Campetti falou. Só que hoje é diferente, né? Hoje, nesses documentos, tem introdução ao estudo do Espiritismo, tem o estudo sistematizado da doutrina espírita, que está dentro, né, da orientação para a área de estudo do Espiritismo, o estudo da obra básica, o estudo aprofundado da doutrina espírita, que é o EAD. Na nossa casa, a gente teve uma experiência bem peculiar com o EAD. A Julimar pode, e a Lília também pode falar também depois um pouquinho sobre isso, e incluir outros estudos. Que são esses outros estudos? Na obra, né, na orientação para a área de estudo do Espiritismo, vem falando que aquele que já frequentou o IEE, o ESG, o EOB, o EAD, ele tem condições de refletir sobre outras obras essas que foram sugeridas nesses encontros na federação, né? Então, ali eu até separei aqui, vem muitas obras, vem as obras de André Luiz, Leon Denis, é, aquela série psicológica de Joana de Ângeles, Emmanuel, né? Manuel Filomeno de Miranda. Então, quando a gente fica tentada a dizer que sabe tudo de espiritismo, a gente tem que tomar cuidado, porque tem muita coisa ainda que a gente nem conseguiu ler, que dirá refletir sobre, né? Porque ler, às vezes a gente lê de forma automática, mas a gente não se detém naquilo que a gente está lendo. Agora, estudar essas obras requer um estudo metódico, como Kardec nos diz, e uma seriedade, uma disciplina maior. Então, esses outros estudos hoje também se aplicam, né? Eu estava vendo alguns estudos algumas explanações da Federação Espírita Brasileira, e os coordenadores nos dizem que isso se inclui naquelas casas que tiveram dificuldade de continuar os seus estudos durante a pandemia. E aquelas e por isso foi introduzido até aquele estudo, eu acho que é o EAD, né? Estudo da doutrina, estudo à distância. Você estudar o espiritismo, quando você não tem a chance de ir a uma casa espírita, você estudar online, né? Eles agora estão dando orientação para aquelas casas pós-pandemia. Então, esses outros estudos se aplicam a essas situações. Pessoas que já estudaram, entre aspas, né, todas as obras básicas e estão sedentos, né, de novos conhecimentos através das obras subsidiárias. Então, as casas e as pessoas foram orientando essas obras confiáveis, né, que a gente pode estudar, e essas questões que foram surgindo acerca da nossa vivência, né? Como a gente lidou emocionalmente com esse distanciamento social, como é que está a nossa disposição
para ir presencialmente até uma casa espírita, frequentar os núcleos, né, os grupos de estudos, presencialmente ou também online. Então, esses outros se encaixam nessa aplicabilidade. E eu pulei aqui, né, a questão dos objetivos. Então, como são muitos objetivos, eu vou citar só alguns aqui. Os objetivos, né, com essa obra, com esse estudo, com essa área de estudos, né, do Espiritismo. Viabilizar meios institucionais, materiais e humanos para a implantação, a organização e a capacitação e o funcionamento, né, da área de estudo do Espiritismo nas diversas instituições. Então, a gente está falando aqui do Centro Espírita. Como é que a gente viabiliza? Todas as casas têm condições de abraçar esse trabalho, né, de aplicabilidade de um estudo sério na casa. Outra aqui, ó, incentivar e orientar o processo de implantação, organização e consolidação do estudo regular. Algumas casas encontram resistência. Quando não encontra resistência do núcleo dirigente, né, encontra resistência dos frequentadores, dos trabalhadores. Então, tem que haver um incentivo à aplicabilidade desses estudos. Estimular e apoiar a realização de estudos e pesquisas pertinente à área de estudo do Espiritismo e propor a publicação e divulgação desses resultados. E o que a gente está fazendo aqui? Através do nosso estudo, já é uma divulgação também, mas existem outros meios de fazer essa divulgação dessas reflexões. E tem outros também, tem outros objetivos. Mas, como o nosso tempo aqui é curtinho, a gente vai partir para as recomendações. Então, a obra nos oferece algumas recomendações, né? Que fala que a área de estudo do Espiritismo terá como diretriz a sua atuação as mesmas estabelecidas no plano de trabalho para o movimento espírita brasileiro. Então, a gente vê que está tudo pautado lá. E esse plano de trabalho, na primeira edição que eu vi, que eu fui buscar, de 2007, a gente percebe que a espiritualidade superior está abraçando ali todo o movimento, todo aquele movimento que é feito para melhorar a nossa doutrina. E com uma fala de Bezerra de Menezes, a gente vê, né, que depois desses encontros, desses congressos, a espiritualidade superior sempre se faz presente para mostrar para nós que é sério, a gente não está sozinho, a gente está sendo conduzido, eles não podem fazer o trabalho por nós, mas se percebem boa vontade e entendimento da nossa parte, eles nos auxiliam. Outra recomendação é a integração entre as diversas equipes que compõem os estudos, é fator importante para a vivência da prática cristã. Não adianta a gente ficar só na teoria. Então, esses estudos eles têm que nos incentivar e promover a nossa prática, né? Então, às vezes a gente percebe que no grupo de estudo tem um coleguinha que conta uma experiência aqui, outro que conta outra acolá, aí a pessoa fala, mas eu não seria capaz de fazer isso, aí o outro fala assim, não, mas eu consegui, você também consegue. Então, a gente vai incentivando a prática, que é o nosso maior objetivo, né? Nos tornarmos pessoas de bem, homens de bem. Então, para a gente conseguir essa proeza, né, a gente tem que começar criando esses hábitos, né, como Kardec falou lá no início, da questão da educação, para a gente apreender esses conceitos e tornar prática diária na nossa vida. Então, vou passar aqui. Então, finalmente, né, tem várias recomendações aqui, como nosso tempo é curtinho, os coordenadores colocam que finalmente recomendam, né, o conhecimento do documento orientação para a área de estudo do Espiritismo, por todo o centro espírita, independente do seu tamanho. Então, quando a gente vê lá, eu não sei, dá tempo de eu mostrar aqui só um pouquinho desse orientação ao centro espírita? Falem para mim aí, por favor. Dá tempo, Lê. Dá tempo, Tá, Lê. deixa eu Já só tem mostrar 7 aqui. minutos. Tá, que eu deixei aqui separadinho. Deixa eu ver se ele está aqui. Orientação. Deixa eu ver se é esse. Conclusão. Esse aqui mesmo. Então, deixa eu tentar aqui. Compartilhar. E é este aqui.
Vocês só me dizem se está aparecendo para vocês, que a minha internet ela é um pouco lenta e ela demora a Já aparecer. está aparecendo. Tá aparecendo? Então, ó, eu vou dar um giro, depois eu volto para essa página 102, ó. Vou voltar aqui. Aqui é a obra que eu peguei em PDF, ó. Ela tem uma estrutura muito boa, é parecida com as outras. Aqui vem dizendo as obras que abraçam a introdução ao estudo do Espiritismo, estudo sistematizado da doutrina espírita, tudo que eu coloquei lá no slide, já está aqui outros estudos. Aí vem o índice. Peraí, deixa eu só fazer aqui, ó. Aí vem falando o que é esse documento, o que ele pretende, como ele foi elaborado, né? Aí vem falando aqui da primeira parte, o que é a área de estudo do espiritismo. Aí vem da mesma estrutura que está aqui a orientação centro espírita, vem falando da abrangência, o público, vem mostrando referências para nós, vem falando aqui, ó, no meu caso, que eu que estou sempre implementando estudos do estudo sistematizado, vem falando aqui também sobre o ED, falando das obras, tá vendo? Ó, aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu subir mais um pouquinho, peraí. Público a que se destina, ó, estudo aprofundado da doutrina espírita, aí vem a finalidade, vem falando dos outros estudos. É nesse aqui que vem falando a proposta, o funcionamento e as obras, né, que eles nos propõem. Deixa eu ver se eu consigo chegar até lá 93. 93. Não olhem para não ficar com a vista ruim quando eu fizer assim, aqui, ó, 93. Outros estudos, vem, ó, o público a que se destina, podem ser oferecidos para. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui, ó. Podem ser oferecidos para os estudiosos do Espiritismo que preferencialmente tenham finalizado o programa do ESG, do EOB e o EAD. Tá vendo? Aí vem o objetivo geral e vem mais adiante, eu queria chegar aqui nas sugestões, ó. Leon Denis, todas as obras, né, que são sugeridas, ó, do Leon Denis, são 19 obras. Emmanuel. A gente já estuda essas obras, ou então já lê, né, um trecho ou outro para fazer a prece, mas aqui é um estudo mais metódico. Os romances, né, históricos do cristianismo redivivo, Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia. Imagine uma pessoa que já estudou toda a obra básica e vai estudar esses livros, né? Os comentários evangélicos dessas obras aqui, que a gente está sempre folheando. André Luiz, ó, Série Psicológica de Joana de Ângeli, Manuel Filomeno de Miranda. E lá no finalzinho, nas conclusões, cadê? Deixa eu ver se eu consigo chegar lá. Aqui, ó. Na conclusão do opúsculo Orientação para o ESG, né? Aí perguntamos, afinal, por que o ESG, né? Agora ele faz outra pergunta, né? Orientação para a área de estudo do Espiritismo. Afinal, por quê, né? A resposta é a mesma. Pela certeza que o Espiritismo dá do futuro, muda a maneira de ver e influi sobre a moralidade. Então, é por isso que a gente precisa, né, estar a par desse estudo. Eu vou voltar aqui no nosso, só para finalizar, no nosso slide, deu tempo de mostrar rapidinho. E aqui a gente vê que eles vêm recomendando a gente se aprofundar mais, além de orientação, né, ao centro espírita, para quem implementa ou está nesse trabalho, né, de aplicabilidade de estudos na casa espírita, o orientação para a área de estudo do espiritismo. Agradeço muito, né? Como a gente está ainda finalizando o mês de setembro, que é o mês de orientação, né, às pessoas que se sentem mais fragilizadas, né? Então, para dizer que ninguém está sozinho, né? Que a gente pode procurar ajuda e tem um trocadilho, né? Que amar é um elo que cura, então o amarelo cura. E a gente sentir esse abraço do Mestre Jesus nos acolhendo sempre. E se a gente não puder, não tiver
com a sintonia, né? No mestre que a gente busca um amigo confiável, um amigo que, de preferência, possa nos acolher com o mesmo carinho, com o mesmo amor que a gente sente quando percebe a influência dos amigos espirituais ou esse abraço do Mestre Jesus. Eu termino por aqui e devolvo a palavra para vocês, agradecendo essa oportunidade. Esse aqui eu coloquei, mas não vou usar ele não, seria só caso houvesse necessidade. Obrigada, Leila, muito obrigada, tá? Por toda essa explanação, né, que dá a gente uma noção da importância de a gente conhecer esse material, né? Porque acho que o pessoal tem feito um trabalho tão bom que não pode ficar sim guardado na estante, a gente tem que utilizar, né? Estamos tendo a oportunidade de ter um grupo de pessoas com assim tamanha boa vontade, né, para organizar todo esse material, que não deve ser nada fácil, de além de organizar, ainda está sempre atualizando, né? E o nosso trabalho vai ser apenas de pegar o material, ler, né, e tentar organizar as casas da melhor forma possível. É lógico que a organização não é para seguir à risca o que está ali, mas é para a gente conseguir fazer o mais próximo possível para que as casas estejam unificadas, né? Não é para ficar assim, uma cópia uma da outra, mas que o trabalho seja unificado. É muito bom, eu já visitei algumas casas espíritas aí pelo Brasil afora, e é muito legal quando a gente entra numa casa espírita, longe, né, da onde a gente está, e a gente sente assim como se estivesse entrando numa casa ali vizinha, porque é tudo tão parecido, né? A maneira como se trabalha, a palestra, o recebimento das pessoas. Então, é tudo tão próximo que a gente sente como se uma casa fosse todas as casas, né? Se fosse todas uma casa só. A gente Muito legal. percebe duas situações. Ó, ela espera só eu falar para ela latir. A gente percebe duas situações. Quando a gente se depara com esses apanhados, né, que os amigos preparam para nós, a gente vê que a gente sabe tão pouco, apesar de estar tanto tempo na doutrina, porque tem tanta coisa para conhecer ainda, né? Mas a gente percebe também que quem já está algumas pessoas, né? Não vamos generalizar, que está já há um tempo na casa espírita, as perguntas que fazem são perguntas de quem chegou na casa espírita na semana anterior. Então a gente vê que essa pessoa não leu, né? Então como é que ela vai ter uma dúvida concreta se ela não se debruça, né? Não precisa ser um estudo aprofundado, mas pelo menos o básico do básico, né? Para a gente. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, porque às vezes eu vou falando, e a pessoa não está nem entendendo o que eu estou falando. O que eu quero dizer é que a gente tem tanta coisa para ser vista, e a gente está há tanto tempo na casa espírita, que a gente é quase impossível a gente não querer que aquela pessoa devolva para nós pelo menos um pouquinho daquele muito que Kardec deixou para nós. Então a gente vê algumas perguntas, tipo assim, por que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? São coisas que já estão lá na obra básica e você tem que, às vezes, perder um tempão discorrendo sobre aquele assunto que poderia estar tirando a dúvida de um outro colega que é uma dúvida mais concreta, né? E a gente só percebe a dúvida real daquele que lê. Aquele que lê, você, pô, esse aí leu, e ele está com dúvida, porque às vezes criou dúvida de fato, né? Então, assim, eu queria a contribuição de vocês, que eu tenho as minhas opiniões e às vezes são controversas, tá? O que vocês acharam? Teve algum ponto ali que eu sinalizei que chamou mais atenção, ou que não concordam, né, com a forma como eu abordei? Fiquem à vontade, tá? Aberto, amigos. Eu queria fazer uma pergunta. Meu nome é Jupiara. Olha só, você comentou que vai ter mais, vão dar uma visão melhor para o estudo online. Mas, assim, tem mais coisa? Tem algum prazo? Tem algum, assim,
Quando é que vai começar, por exemplo? Porque eu, por exemplo, faço o estudo do Evangelho, do estudo do livro, o livro dos Espíritos. Desculpa, o Evangelho segundo o Espiritismo. E antes era o livro dos Espíritos. Vai ter mais estudo? Como é que vai ser? Porque, por enquanto, eu vi você falando só nas casas espíritas. Mas você citou que também estão pensando online para aquelas pessoas que não podem comparecer, que é o meu caso. Como seria isso? O que acontece? Como você viu, são orientações, são sugestões. Algumas casas Hum, estão com muita dificuldade de retornar ao presencial, né? ah, Algumas até têm suporte, têm subsídios, né? Mas não conseguem atender a essas pessoas que estão distantes. E a Federação Espírita Brasileira, ela dá esse suporte às federativas estaduais, que no nosso aqui é o Conselho, é o CERJ, né? Conselho Espírita Estadual. Então, nós, primeiramente, né? A gente pode buscar no CERJ. Olha, minha casa espírita, eu estou com uma frequência muito baixa, as pessoas não estão vindo. O que vocês podem fazer para nos auxiliar aqui? O primeiro passo é o CERJ, mas a FEB, né, ela tem um site. Todo esse material que eu peguei aqui, além de eu ter o material físico, eu pude baixar lá no site da FEB. Ela vem nos dando orientações sobre essa questão também. Não é uma coisa assim, ó, para vocês desenvolverem o estudo online na casa de vocês, tem que ser assim, assim, assado. São sugestões. A gente teve um. Foi domingo agora, né? Foi domingo. Qual foi o tema? Que eles fizeram acho que mais de 40 minutos falando de sugestões da gente fazer um ensino híbrido nas casas espíritas. Foi promovido pelo CERJ. Então, são sempre sugestões, entende? Sugestões. O que eu falei que vai ser revisto agora é esse plano de trabalho para o movimento espírita brasileiro. Isso aí eles estão sempre revendo, porque a gente vai se modificando, entendeu, Jupiara? Então, assim, o ideal é a entendi. gente já voltar para o presencial. Esse seria o ideal, mas está vendo que não está acontecendo com a mesma velocidade, né? As pessoas, algumas estão traumatizadas, outras já não têm mais a questão locomotora, né? Já não conseguem mais se locomover por algum problema físico. Algumas pessoas estão acamadas. Então, por que não contemplar essas pessoas que durante a pandemia estavam assistindo a palestra, né, os estudos da casa, e agora que voltou presencial, ela não tem mais nenhuma perspectiva de se sentir integrada à casa espírita. Então, o que as casas estão tentando é a forma de contemplar essas pessoas. Umas estão tendo êxito, outras não, né? Estão caminhando ainda para conseguir realizar esse estudo híbrido. Foi Uhum. respondi a tua pergunta? Foi sim. Obrigada. E você falou do estudo à distância lá da FEB, eu acho que já tem há muito tempo esses estudos à distância na FEB. Acho que até antes da pandemia eles já faziam esses EAD, né? Esses estudos Então, O que diversos. aconteceu com a pandemia é que ampliou, né? Agora Sim, tem estudo de todas as obras, eu acredito. Mas a Lília levantou a mão, implementaram depois o Evangelho Redivivo, né? Eles foram é, ampliando tem livro dos as áreas. espíritos, tudo na FEB. No site da FEB você encontra todos os cursos online, as aulas, né? Os estudos online. E aí você Sim. pode participar pelos canais de YouTube, né? Não precisa. É porque. Não, deixa. Lília levantou a mão, a gente não quero passar à frente dela. Não, só falar rapidinho, depois você complementa, Regina, que você está mais por dentro. Ô, Jupiara, procurei aqui no Oi. site da FEB e já mandei Hum, para você o link da onde você pode se inscrever. Eu acho que ainda tem vaga, porque tinha um período de inscrição. Regina pode até responder melhor. Lá no deixa eu ver. site está dizendo que Hum, é terminar dia 20 de setembro a inscrição, hum. mas até ter vaga. Então, eu acredito que ainda tem vaga, tá? Mandei o link Da para você. FEB? É, o da Tá FEB. ótimo. Qual curso? Qual curso?
O EAD. O EAD. Ótimo. Além desses cursos, porque a Jupiara, por exemplo, ela acompanha os estudos do CAI, né? Nas quartas-feiras, Isso, não é isso, isso, Jupiara? E isso. aí, a gente estava estudando o livro dos Espíritos, depois passamos para o Evangelho. Nós continuaremos com os estudos online, mesmo que a gente volte a fazer presencial, porque a gente vai fazer híbrido para atender as pessoas que não podem participar presencialmente. Mas o interessante, que eu acho interessante nisso tudo que a Leila trouxe para a gente, é que nós não precisamos ficar presos a uma instituição, com esses estudos online, por exemplo, que são é, apresentados pela federativa, pela FEB, né? No caso, pela federação. Por exemplo, o Jacobson começou a fazer o estudo do Livro dos Médiuns no período da pandemia e ele continua. E é um estudo fantástico sobre o Livro dos Médiuns, é semanal. Então, se entrar lá, procurar o estudo do Livro dos Médiuns, mesmo que já esteja no meio do caminho, você pode assistir os anteriores, porque está tudo registrado lá no YouTube. E aí Não, tem o do. eu Fala. até faço, por exemplo, o ESD, eu faço pelo YouTube. Eu não dei, a minha questão era a seguinte: se tinha igualzinho eu tenho de quarta-feira, eu achei que tivesse ao vivo, que eu posso falar, posso perguntar, entendeu? Não, Como esse se eu que a Lília tivesse te numa casa sugeriu. espírita. É essa questão que eu perguntei a ela, que eu achei que ela tinha dito que eles estavam, né, Eles têm alguns vendo, cursos que eles abrem analisando. de vez em quando. Por isso que é É, interessante você, por exemplo, ah, é, entrar lá no site da FEB e dizer que quer receber. Tem algum momento lá que eles perguntam se você quer receber as eu notícias da fiz, eu FEB. tenho o cadastro, manda por e-mail algumas Isso, eles mandam por informações. e-mail. Aí Mas eu não recebi nada. Ah, todos os cursos que então. surgirem, você vai ver Então lá. tá, eu não Até peguei essa mesmo na parte. inscrição no canal do YouTube, se você Hum, se inscrever lá também, vem informações sobre estudos e tal. então tá Esse ótimo, que a Lília obrigada. falou, por exemplo, Valeu. do EAD, é para Hum, você participar. que bom. Eu vou ver. Se Logo quando a tiver gente ainda acabar. aberta a inscrição, vale a É, pena. eu faço hoje. Então, Esse. além dos cursos, né, como a gente está falando de ensino à distância, e a Jupiara falou de Uhum, participar, o CERJ, que é a nossa federativa aqui, né, e a uhum. FEB também promovem alguns estudos. Eu não sei se são todos os dias, mas eu recebo o link praticamente todos os dias, quem é assinante do canal, né? Então, tem estudo, esse aqui, por exemplo, do CERJ, ó, Amanhecer com Emmanuel, aí tem Almoçando com Emmanuel. Então, tem sempre um estudo, e nesses estudos as pessoas podem participar pelo chat. Então, tem Hum, estudos que vão tanto pelo YouTube como pelo Facebook, para quem é mais adepto, quem gosta mais da ferramenta Facebook. Então, sem estudo e sem participar, a gente não fica. E Não, depois que isso a gente não. escolhe. Eu faço. Mas que tem pessoas que Do sentem jeito. essa necessidade. Eu, por exemplo, não gosto de falar em chat, né? Eu falo aqui entre os amigos, mas quando eu estou ali no coisa, eu dou bom dia, boa tarde, mas tem gente que participa, eu acho legal aquilo, contribui, colocam trechos de livros, né? Tem pessoas que têm essa necessidade. E depois que a gente colhe todo esse calor humano de longe, a gente pode também contribuir e na nossa casa espírita mais próxima. A gente tem um companheiro lá que ele participa desses estudos do Jacob, né? Do Jacobson, com o que a Regina falou, e volta e meia ele cita algumas coisas durante o estudo do EJA. Então você vê que ele está antenado e a gente também, o estudo é bom porque assim, a pessoa traz a sua contribuição e a gente vai vendo ali, né, se ela tirou uma conclusão precipitada ou se realmente o dinamizador do estudo falou aquilo que a gente acha que falou, né? Então é bom estudar em Que ela grupo entendeu por conta também, né? disso, né? Que a gente vai aparando as arestas ali e um vai auxiliando o outro. O bom é que a nossa doutrina espírita está cada vez mais disseminada, né? E aumenta a nossa responsabilidade, porque quando vem uma pessoa que a gente viu aí como é amplo o conhecimento da doutrina espírita. Uma pessoa que leu uma página que às vezes pegou na internet e vem falar que conhece espiritismo para combater a doutrina espírita. E a gente fica triste, mas a gente tem que ter
de forma clara, né, aquela convicção que Kardec falou lá no estudo, né, para a gente poder rebater essa pessoa com educação e com lógica, né, com razão, não reproduzindo palavras. E a gente só consegue rebater isso quando a gente está íntimo desses textos, né? Quando a gente pegou essa intimidade. A gente não precisa falar bonito, né? Mas tem que falar o que Kardec falou, tem que falar que é o trabalho no bem, é através dos nossos exemplos que a gente vai mostrar, né, o que Jesus quis de nós. Não adianta a gente ficar falando, se a nossa prática é o contrário. Então, eu acho que, assim, eu sou suspeita ao falar da doutrina, porque eu já gostava da doutrina antes de conhecer a doutrina. Eu só não sabia que tinha esse nome. Então, quando eu descobri o que que era e que tinha a ver com todas os meus sonhos, os meus anseios, aí foi fabuloso, muito bom. E cada vez mais, eu só não sei mais, né? Eu só não me aprofundo mais. Eu acho que é mais por preguiça que a gente tem, né? Porque, fala falta de tempo, falta de tempo. Se a gente deixar de ver, sei lá, um episódio de um filme ou de uma novela e se dedicar 50 minutos a uma leitura, será que a gente não consegue, né? Então, assim, é só a nossa disciplina mesmo. Se a gente conseguir se disciplinar, dá para a gente ler as obras básicas, as obras subsidiárias, sem devorar. A gente pode ler com calma e saboreando aquilo e dividindo com os amigos na casa espírita. Eu acho que tem um tempinho para tudo, né? Só falta a gente ter essa disciplina. Mais alguém quer falar algo? Falar assim que eu acho muito interessante na orientação ao centro espírita eles estarem a todo momento nos lembrando que é uma orientação. Porque muita gente se debate no movimento espírita, né, no meio espírita, se rebelando, revoltado, achando que a federativa, que a federação, querem se meter nos procedimentos da casa espírita. Quando, na verdade, isso não acontece, né? A gente tem orientações. E é muito interessante a gente ver que, mesmo de forma diferente, a gente está acompanhando aquelas orientações. Porque, por exemplo, eles tratam no livro tudo como área, né? Área de assuntos de estudos do espiritismo. E se a gente for ver, por exemplo, na nossa federativa, aqui no nosso Rio de Janeiro, o CERJ trata como área de educação e abrange todas essas chamadas áreas como serviços. Então, a gente tem serviços de estudos doutrinários, serviços da evangelização e da infância, não é tratado como área, mas o fundamento é o mesmo. A gente está estudando, a gente está, né, acompanhando aquele mesmo ritmo, embora a nomenclatura seja diferente. Né? Então, a gente, na área de educação, por exemplo, na nossa casa, que a gente trabalha com a área de educação, a área de educação abrange todos esses serviços. Aí tem serviço de estudo do espiritismo, serviço da família, e por aí vai. Mas é o mesmo sentido, tem a mesma abrangência, né? E também eu acho interessante, é, uma coisa que eu vejo assim no movimento, é que algumas casas tratam os estudos como curso. Não é uma crítica à forma como a pessoa escolhe fazer. Aí faz como curso, e aquele curso tem tempo exato para encerrar. Então, por exemplo, tem casa que você tem que, para você chegar ao trabalho tal, você tem que fazer o curso das obras básicas. Cada ano você faz de uma obra. Aí, por exemplo, na nossa casa, a gente está estudando. A gente vai terminar agora o estudo da Gênese, né? Então, não sei se vocês estão me ouvindo, porque a minha internet aqui deu uma chilicada. Mas, assim, a gente vê que, às vezes, uma casa escolhe estudar, tipo curso, né? Você vai lendo toda a obra. Não, hoje é dia de estudar tal tema, não pode passar para outro dia. Então, você termina aquele dia. Outras casas resolvem estudar no miudinho, como diz lá o pessoal de Minas Gerais, né? Estuda no miudinho, devagar, sem pressa. Mas está todo mundo estudando. Está todo mundo estudando de uma forma ou de outra.
são formas que se encontram para atender aquele grupamento, né? Uma casa menor, você pode ir trabalhando devagar, com calma, estudando. E quando você estuda, por exemplo, a Gênese, a gente acaba estudando o Evangelho, acaba estudando o Livro dos Espíritos, acaba estudando as outras obras também, Céu e Inferno. Então, a gente acaba pincelando um pouco de cada coisa, né? Então, eu acho assim que dá para todo mundo estudar, não sem se afastar das orientações que a gente recebe da federação. Verdade. Outra coisa que me surgiu aqui agora é a questão do compartilhamento, né? A gente pecou muito nessa parte de compartilhar mensagens sem analisar o teor. Então, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de sinalizar isso na casa espírita, eu não vi essa parte, né, em nenhuma orientação aqui, mas eu acho que não precisa. Se a gente está com o propósito, né, de estudo da doutrina, e se fala, ele se até citou aqui, ó, de obras de autores, né, que guardam coerência com a codificação espírita. Como é que a gente vai saber se guarda coerência? Só tendo o conhecimento. Então, se a gente não tem certeza, o melhor é se abster de compartilhar, né? Então, isso também vale ressaltar. E a gente ainda hoje se pega com algumas pessoas relatando situações como se aquilo fosse mais normal, e a gente que estuda a doutrina sabe que não deveria processar daquela forma. E como é que você fala para aquele frequentador de uma forma amigável, sem que ele se sinta ofendido, fragilizado, ou se sinta melindrado, e não querer mais voltar para casa, né? Voltar a casa, achando que a gente é que sabe mais, né? Ah, eles estão querendo, só porque eles sabem mais, eu não sei nada, mas é porque a gente estuda a codificação e a gente sabe o que cabe dentro da doutrina, o que não é doutrinário. Essa leveza, né, para passar, eu não sou muito leve, né? Então, às vezes, eu tenho que me segurar, porque para não ofender. A gente acha que não, é pão, pão, queijo, queijo, e nem sempre a gente tem que falar dessa forma com o nosso companheiro, porque a gente não sabe, né? Como é que ele está emocionalmente, como é que ele vai acolher aquela nossa fala. Então, é para a gente prestar atenção em qual é a função do centro espírita, como ele começou o capítulo aqui, né? Que é aquela casa, que é a escola, mas que está ali para acolher aquela pessoa. Então, primeiro o acolhimento, depois a gente vai mostrando as realidades, né? Do ensino eficaz, mas para isso a gente tem que acolher. E eu, graças a Deus, eu sou afortunada que eu fui acolhida por duas casas, né? Mas será que eu estou dando esse acolhimento que eu recebi? Até que ponto eu consegui me educar moralmente para poder retribuir para todas essas pessoas que me acolheram e para aqueles que estão chegando na casa espírita? Até que ponto eu tô retribuindo de uma forma harmoniosa, equilibrada? São os questionamentos que a gente vai fazendo todos os dias, né? E não adianta eu fazer hoje e deixar largar de mão no outro dia. Então, todos os dias a gente vai analisando sobre a questão da gente ter o ensino, mas será que a gente está colocando a prática, né? A gente está praticando em sociedade, mas está praticando também dentro da casa espírita. Então, essa reflexão eu acho importante para todos nós, principalmente para mim, né? Estou aqui com meus dois ouvidinhos e a minha boca aqui. Ô, Leila, até para a gente ter dúvida, a gente precisa saber alguma coisa, né? Porque como é que você vai ter dúvida de alguma coisa que você nem conhece? É preciso saber alguma coisa. E a partir do estudo é que a gente vai começando, né, a ter cada vez mais dúvidas. E quando nós nos propomos a realizar uma tarefa, aí que as dúvidas aumentam mais ainda, né? Porque a gente, quando está com assim, uma seriedade, né, no propósito, a gente quer fazer a coisa direito, a gente quer fazer da melhor forma possível. E daí surgem as dúvidas. E são as dúvidas que nos levam a buscar
subsídios, né? A buscar o conhecimento com pessoas, com leituras, e eu acho que nós ainda somos muito imaturos de uma forma geral, que agora que nós estamos descobrindo a necessidade de estudar, agora que nós estamos descobrindo a necessidade de checar a veracidade das notícias que nos chegam, né? Porque até então nós éramos assim muito simplórios, eu acho. Era tudo muito chegou, a gente aceita e passa e vai. Então, agora, pelas exigências que estão crescentes, eu acho que nós estamos começando a ficar mais sérios, mais responsáveis, mais objetivos, né, dentro de uma coisa que precisa acontecer, porque a gente não dava muita importância. Hoje, inclusive, conversando com uma amiga, tem aquela música do Elton John, Skyline Pigeon, ela passou a música cantando, é um clipe dele, e passa a tradução da música, falando sobre a importância que a gente dá mais importância às pessoas depois que elas morrem do que quando elas estão vivas, porque com as pessoas vivas a gente não tem tempo para elas, mas depois a gente tem tempo para ir ao cemitério, a gente é muito grosseiro com as pessoas, mas com os que morrem a gente dá flores. E é uma mensagem assim bem interessante. Mas eu achei estranho que aquela mensagem fosse a tradução da música, né? E vinha assim: veja a tradução da música, como é bonita, não sei o que lá, uma mensagem tão importante. Eu falei, que estranho, eu nunca ouvi dizer que essa. E aí, as palavras, que eu não entendo inglês tão assim, eu só sei o inglês básico que a gente aprendia na escola, mas as palavras não combinavam. Aí eu fui lá ver a tradução da música. Uma coisa totalmente diferente, gente, nada a ver. Nada a ver com aquilo que estava ali. Aí eu conversei com ela, eu falei, a gente tem que tomar cuidado, porque o fake tá em todas as partes. E a gente precisa buscar, né, ver, não é simplesmente confiar, a mensagem é muito bonita e pronto, vamos passar. Sim, vamos passar a mensagem, mas com uma informação correta, não dizendo que seja a tradução da música, porque aí as pessoas mais desavisadas vão passar por aí afora dizendo que aquilo é a tradução da música, que não tem nada a ver, né? E assim a gente faz na nossa vida, né? A gente faz com uma notícia que contam para a gente já conta para outra pessoa e a outra pessoa já vai contando. E dentro da doutrina espírita não é diferente. A gente ouve muitas coisas assim. A religião, as pessoas não entendem para que serve a religião. Hoje, ainda na fila, comprando ali uma mercadoria, havia duas moças conversando atrás de mim, e eu achei muito engraçado. Gente, eu tive que me conter para não rir, porque ela falou assim: ah, eu estou indo na igreja tal. Elas começaram a conversar sobre as igrejas que elas estavam indo. Aí uma falou assim: a minha igreja é muito animada, é boa beça, a gente pula, a gente dança, a gente canta, a gente vai, fulaninho, que é o filho, né? Ele já se manifesta, que não sei o quê. Eu fiquei assim, falei, gente, eu não estou entendendo muito bem, quase que eu me meti na conversa. Né? Então, a gente não sabe direito para que serve a religião. Né? Então, a doutrina espírita está tentando, né, todo esse tempo, fazer a gente entender, né, que nós precisamos nos organizar, porque essa doutrina tem por objetivo fazer com que a gente caminhe com mais firmeza dentro dos bons propósitos, né, para que nos tornemos pessoas de bem. Né? E tem toda uma Julimar, orientação. você Né? está falando isso, eu estou lembrando de uns tempos atrás aí que eu tinha uma dúvida numa reunião. Eu não estava na direção da casa, nem na diretoria, mas havia umas reuniões aqui que estavam acontecendo que eu tinha dúvida como é que chegou a essa reunião. De onde a pessoa tirou essa orientação? E eu comecei a perguntar para as casas que fazia, a maioria falava, é tradição da nossa casa. Isso era uma resposta que me deixava doida. É uma coisa Que é tradicional, isso? entendeu? Como assim tradicional? Mas de onde você tirou a maneira dessa maneira? Cada um fazia de um jeito. Quando você tirou essa maneira de fazer, qual é o livro? E está em orientação ao centro espírita,
mas de uma maneira diferente que estava acontecendo. E essas divulgações desse trabalho, dessa maneira, da orientação, levaram muitas casas a mudarem essa maneira de proceder nesta reunião de atendimento. Sabe, algumas até acabaram com a maneira de fazer daquele jeito de consulta, tinha de tudo, tá? Tinha de tudo. Isso foi mudando. A partir assim, de uns 8, 10 anos para cá, essas reuniões foram mudando a característica, estão mais afinizadas umas com as outras, entendeu? Que a gente vai acompanhando, então a gente percebe que elas estão caminhando bem juntas, assim, com a orientação ao centro espírita. Eu achei muito legal isso, tá? Só queria A deixar. importância do estudo, né? A É a importância da importância gente e da trocar, divulgação, né? da divulgação, é. É, Eu porque acho é que tradição. essa questão do online, da pandemia, ajudou muito, porque a gente antes não parava para ouvir, Sim. Era isso que eu ia para falar mesmo. acompanhar as orientações. E aí, com o online, a gente aprendeu muita coisa. E assim como a gente aprendeu, os outros também Agora você aprenderam. vê a E por aí bendita vai. parada, né? A bendita parada. Você, né, você parou e teve que rever. Quando voltou, voltou revendo, né? Muita coisa mudou muito depois que a gente voltou, muito a E maneira muita de gente fazer. se afastou que tinha que se afastar, porque Exatamente. não concordava, não acompanhava, não entende até hoje. Ah, mas por que que faz assim, não faz assado, né? Outro dia eu peguei um Uber, eu peguei aí, Sheila, na frente da Agri, aquele dia que eu fui buscar os Ah, livros. Aquele moço, motorista, ah, ele disse que é espírita e frequenta uma instituição na Baixada. E ele mora em Marechal. E ele, como trabalha com e parece que lá na Baixada, o centro dele frequenta durante o dia, funciona durante o dia. E ele trabalha com Uber, então ele não pode ir sempre. E aí ele procurava uma casa aqui na nossa região que funcionasse à noite. Eu falei, tem várias casas. Ele, mas é que eu trabalho no meio da mediunidade e as casas por aqui têm muito estudo. Tem que estudar, fazer um monte de tempo de preparação. E a minha casa, o orientador lá já falou para o meu presidente que não precisa, que a gente comece a trabalhar e estudar junto. E aí vai aprendendo. Aí eu então falei, tá, eu acho que o senhor não vai encontrar mesmo por aqui uma casa assim, não. Não estou né? dizendo Tomara que o que senhor não, né? presidente esteja Tomara errado que ou não. certo, mas aqui, as casas que eu conheço, a gente procura seguir as orientações, né, do movimento espírita, então da nossa federativa, da FEB, e ninguém trabalha assim dessa forma. A gente precisa primeiro se educar para poder participar do trabalho mediúnico, que é muito sério, né? Aí ele veio conversando, falando e tal, mas acho que ele não gostou muito das minhas palavras, não. Não, combinando com o que você está dizendo também, essa semana, uma senhora está migrando para nossa casa porque é mais próximo, onde ela mora, do GEPAC. De onde ela veio, ela quer trabalhar na mediunidade. Então, a gente estava explicando aquilo tudo que a gente sabe, né? Estudo primeiro, tal. Ela falou, não, mas eu já sei disso. Lá onde eu estava também é assim. Aí eu falei, que legal, né? Que bom. A gente falar a mesma língua, né? É muito legal. Poxa, pena que a gente já está com o nosso horário avançado, porque a gente tem tanta coisa para falar, né? Então, e ver assim que essa preocupação com o estudo está aumentando, né? Porque quando eu entrei na casa espírita, não havia essa preocupação com o estudo, né? Estudo era só para a juventude. A juventude estudava. Agora, os adultos, eles tinham que estar na mediunidade ou na assistência social, não é? Quer dizer, a gente viu o progresso, né? A evolução que aconteceu. E isso é bem positivo, isso nos anima. Mesmo que a gente ainda veja assim, algumas coisas assustadoras, né? O companheiro da nossa casa, por exemplo, que saiu e foi para o lar de Frei Luís, e aí queria que nós fizéssemos uma carta para dizer que ele já era tarimbado, né? Ou seja, já trabalhava na doutrina espírita, sei que lá. Falei, bom, eu não tenho nenhum conhecimento de que ninguém leve um currículo para nenhuma outra casa, até porque a gente precisa se harmonizar
né, com o ambiente da casa. Então, você vai precisar disso. Catarina, aí o que acontece? Ela vai ter que estudar pelo menos 2 anos até começar o trabalho de se afinizar com o passe. Eu falei, bom, então, né, Eu a acho gente assim não tão está tão exigente eu acho assim. tão bom assim que a gente tenha pessoas na casa espírita que querem estudar porque querem conhecer, têm prazer de estudar. Sim, Isso não é bom? Porque a gente quer conhecer, quer estudar a doutrina, e é tão bom, né, participar dos grupos de estudo. Aí as pessoas sim. ficam se rebelando quando se fala que tem que Mas estudar. a gente também pode lembrar a todos, nós somos eternos, vamos ter que estudar para o resto da nossa encarnação, na outra é É sempre. E é bom, verdade. Me fale. gostoso, né? Regina, eu ouvi uma palestra sobre isso, que não era Verdade. espírita, é sobre treinamento, que eles falavam dos trabalhadores, dos colaboradores das empresas, que eram IJS, que eram os caras que não queriam estudar, porque isso já sei. Aí, pronto. Você é IJ, isso já sei. Entendeu? Então o cara não quer estudar. A gente ouve isso o tempo todo, mas é tanto tempo que eu estudo sobre o passe, poxa, mas isso eu já sei. Então não tem que estudar mais. Adorei esse JS. A gente ainda está no INS, né? Isso não sei. Sei. E é Amém, interessante que amém. interessante que por mais que a gente estude, a gente está sempre sabendo que nós temos sempre que continuar estudando, porque nós não sabemos tudo. E tem gente que já acha o isso já sei e não quer estudar, não quer se aprimorar. E com a pandemia, muita coisa está sendo aprimorada. É por isso que a gente tem que continuar estudando, estudando sempre, né? Eu Que a uso o gente tem argumento, muito a aprender. Marisa, eu uso o argumento dos médicos, né? O médico não para de estudar, né? O professor não para de estudar. O espírita Isso, se forma isso. quando? Não sei. É isso mesmo. Tem sempre estar se aprimorando, porque tá sempre, o mundo está sempre evoluindo, a gente tem que evoluir junto. A gente tem muita coisa para estudar, muita coisa para aprender ainda, e vamos continuar estudando. É, para sempre. Ad eterno. Esse Gente, olha, JS aí não existe. Esse JS aí não existe, não. olha, muito legal estar aqui com vocês, né? Assim, refletindo, né, acerca desses assuntos tão necessários. Nós já vimos da questão do líder espírita, e se nós estamos num momento de liderança, a gente precisa realmente do esforço, né, do aprendizado. E aí, para a gente encerrar, eu gostaria muito de pedir à Sheila que fizesse nossa prece de encerramento, pode ser? Com certeza. Tomara que minha cachorra não resolva latir também agora, mas com Deixa ela latir. deixa ela, né? Então vamos elevar nosso pensamento, vamos nos unir, nossas mentes, nossos corações nesse momento. Primeiramente, para agradecer esse intercâmbio muito bom da nossa amizade, da nossa vontade de crescer, de entender, de se aperfeiçoar dentro do trabalho que nós nos propomos. Agradecer a Jesus, aos bons espíritos, os responsáveis pelo nosso movimento espírita, pela nossa casa espírita, que nós possamos pedir as bênçãos para nós, para a nossa humanidade, para os que sofrem, para esse momento dedicado ao Setembro Amarelo, em que nós temos tantos suicidas, pessoas partindo pelo suicídio, mas muitas pessoas também com ideação suicida que recorrem à nossa casa, que recorrem a nós, às vezes, muitas vezes nas ruas, nos locais, e que nós possamos ter, através dessa doutrina maravilhosa, essa boa palavra, essa ajuda que nós possamos dar através do bom pensamento, de uma oração. Te agradecemos, Senhor, o amparo e a proteção desses espíritos trabalhadores que nos cercam, que nos amparam. E em teu nome, e sobretudo em nome de Deus, que encerramos nosso encontro dessa noite. Graças a Deus.